Bom dia a todos, que nós tenhamos uma excelente terça-feira hoje e nós vamos falar hoje sobre melhores decisões, né? Nós já acordamos e tomando decisões. Ontem nós falamos sobre planos, né? Mas decisões são necessárias todos os dias, a todo momento. Algumas decisões, elas são simples, né? Como, sei lá, emprestar uma caneta para alguém, ou escolher qual roupa vestir para sair, né? O que eu vou tomar no café da manhã, são coisas simples, né? Que nós temos que decidir. Outras coisas são um pouco mais complicadas. Por exemplo, se eu adquirir um bem, né? Escolher um celular, uma bicicleta, um carro, ou talvez, né? Um lugar para viajar em férias, e assim por diante. E outras são mais difíceis ainda, né? Que é quando nós temos que optar e fazer uma escolha. Por exemplo, né? Que faculdade, onde que eu vou querer cursar, né? Fazer uma escolha. Qual carreira ideal, né, para trabalhar, ou então uma mudança de emprego, de trabalho, ou então uma escolha, né, sobre o casamento e assim por diante. Então, são escolhas mais difíceis que temos que enfrentar. E a pergunta é, né, como que nós tomamos, como você toma essas decisões hoje? Talvez a gente faça, né? Coloquemos na balança, né, os prós e os contras, analisemos qual a opção mais vantajosa, né, ou mais viável para cada um de nós. Talvez a gente escolha aquela opção que aparentemente renda mais dinheiro, ou aquela que exija um menor esforço, menor compromisso, e assim por diante. Ou talvez ainda, né, nós não escolhamos nenhuma delas. E muitas vezes acontece isso, né? Nós deixamos de escolher com medo de errar. E acabamos deixando a vida, né, escolher pela gente. E aí, né, nós não temos controle nas escolhas e no resultado delas. O fato, né, é que toda decisão que tomamos, ela traz consequências. Se a decisão ela for correta, a consequência será uma bênção, mas será um grande presente, uma enorme satisfação. Agora, se a escolha, a decisão for errada, com certeza, né, a angústia e o sofrimento e o arrependimento, né, eles virão. Então, nós temos e precisamos, né, que ser sábios para tomar as decisões corretas, buscar entendimento para isso. E ser sábio, um sábio, não é aquele que se senta, né, no topo da pilha de livros que já leu e ali começa a expor, né, o seu conhecimento para um público ou para si mesmo. Sábio, na realidade, é aquele que adquire conhecimento. De fato, nós temos que adquirir conhecimento, né? Não ficar sentado, né, em cima do conhecimento, mas sim aplicá-lo adequadamente para tomarmos decisões certas e corretas, né, na nossa vida. A palavra de Deus, ela nos ensina de onde vem a sabedoria para vivermos. Lá em Provérbios 1:7 está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o temor aqui não é ter medo, tá? O temor aqui é o sentido de saber quem é Deus. Quem é Deus? Como ele é? A grandeza dele.
e entender, sabe, a sua pessoa. Então, esse é o princípio da sabedoria. Então, para sermos sábios, nós precisamos temer o Senhor, reconhecendo assim como soberano, como conhecedor de todas as coisas. Afinal, ele é o criador de todo o universo, de tudo o que existe, de tudo o que acontece. Então, esse reconhecimento que nós podemos ter, ele vem verdadeiramente para a nossa vida quando, pela fé, aceitamos, né, Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Porque assim, pelo novo nascimento em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, do Deus vivo e verdadeiro, nós podemos nos aproximar. A palavra diz: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Né? Então, nós podemos nos aproximar e verdadeiramente conhecê-lo e confiar absolutamente na sua infinita sabedoria. Lá em Isaías 55, 9, está escrito assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus, ele tem uma visão ampla, completa de tudo. Deus olha e ele vê o todo, né? É ilimitada a visão dele, o conhecimento dele. A nossa visão das coisas é limitada. Portanto, todas as nossas decisões deveriam ser tomadas após uma boa conversa com Deus, em um nome de Jesus Cristo. Nos aproximarmos dele em oração, em um nome de Cristo Jesus. Deus sabe tudo. E por acaso haveria alguém melhor para responder às nossas dúvidas, para nos aconselhar em nossas decisões? Na certeza, pergunte para Deus qual caminho você deve seguir, e ele responderá a você através do ministério do Espírito Santo, que habita naqueles que são filhos. Então, para orar a Deus, para falar com Deus, não há fila. Não é necessário pegar uma senha, não é necessário fazer nenhum ritual. Apenas falar com Ele. E uma coisa você pode ter certeza: Deus está disponível todo o tempo. A escala de trabalho de Deus e do Espírito Santo em você é 24 horas por 7 dias, não há intervalos. Você pode falar com ele a qualquer momento. Nós vemos na Bíblia, né, alguns exemplos, e eu vou falar sobre Davi. Davi, ele tinha um relacionamento com Deus, e ele sabia que Deus tem a resposta para todas as dúvidas. Houve um episódio ali, quando Davi ainda não era rei, e os filisteus haviam invadido uma cidade chamada Keila. E Davi, então, foi prontamente, orou ao Senhor, consultou para saber qual decisão ele deveria tomar, se deveria enfrentar os filisteus ou não. Lá em 1 Samuel 23, 2, está escrito assim: devo partir e batalhar contra esses filisteus? Ao que o Senhor lhe respondeu prontamente: vai, ataca os filisteus e salva a cidade de Keila. Então Davi recebeu essa resposta, mas ele não iria sozinho. Ele tinha sob seu comando um grupo, né?
de soldados ali que o acompanhavam. E os soldados de Davi, então, eles tinham, naquele momento, muito medo dos filisteus. E acabaram enchendo a mente de Davi com dúvidas. Ali em 1 Samuel 23:3, na continuação, está escrito assim: porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, contra as tropas dos filisteus. Eles sentiram assim, ó, se a gente já está com medo aqui no nosso local, imagina saindo daqui e indo lá contra as tropas em terreno que está dominado por aqueles filisteus. Então a dúvida foi semeada. E isso, olha, verdadeiramente e geralmente acontece. Nós recebemos a direção de Deus e muitas vezes por darmos ouvidos, né, a pessoas erradas, acabamos por duvidar daquilo que Deus nos mostrou, nos falou. Ontem nós falamos sobre planos, né? E ali também nós falamos que nós podemos buscar conselho, direção, e o conselho, e buscar esse conselho de pessoas idôneas, maduras na fé, pessoas que têm experiência com Deus. E ali Davi, né, quando apresentou para os seus homens, para os seus soldados, eles demonstraram, né, medo. Mas Davi, ele conhece o Deus a que ele serve. E ele voltou, né, a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. No verso 4 de 1 Samuel 23. Então Davi foi e venceu os filisteus. Então a pergunta hoje, né? O que você precisa decidir hoje? O que você tem que escolher hoje? Antes de tomar a decisão, você já falou com Deus sobre isso? Você já o procurou? Você já ouviu a palavra de Deus sobre esse assunto? Seja lá o que você tenha que fazer, em qualquer situação, antes de tomar a decisão, fale antes com Deus. Fale com Deus. Busque-o em oração. Onde você estiver, seja em qualquer lugar, seja no ônibus, no Uber, seja no metrô, seja no trabalho, qualquer lugar, na tua casa, no momento em que você estiver, precisa tomar uma decisão, fale com Deus. Busque em Deus, através do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele vai te responder e te mostrar. Ontem nós falamos desse texto, que é Provérbios 16:1. Está escrito assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios, ela vem do Senhor. Que seja essa a nossa meditação de hoje. Buscar conselho, direção, sabedoria somente em Deus. Amém? Um bom dia a todos. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, te louvamos, engrandecemos o teu nome, Senhor. Pedimos, Senhor Deus, primeiro te agradecemos pelo cuidado que teve conosco, com cada um de nós, em todos os momentos dessa noite, Senhor Deus, em todas as situações. Muitas vezes nós não percebemos, mas a tua mão, a tua proteção esteve sobre nossas vidas. Pai, em nome de Cristo Jesus, te agradecemos por esse dia, Senhor Deus, e buscamos em ti, Senhor, a sabedoria que vem do alto, para que possamos tomar decisões corretas, Senhor Deus, alicerçadas em ti e na tua palavra. Obrigado, meu Deus, por esse dia, obrigado por todas as circunstâncias dele. Entregamos, Senhor Deus, nas tuas mãos, em o nome de Cristo Jesus. Amém.
Bom dia a todos.